Bom dia, meus amigos, bem-vindos aqui ao canal Fogão do Meu Coração. Meu nome é Gabriel, chegando aqui no Café do Fogão para atualizar você sobre tudo que acontece no nosso Botafogo. Vamos falar sobre reforços, vamos falar sobre o jogo de ontem e também hoje um vídeo sem edição, sem estar no nosso tradicional estúdio, né? Eu tô aqui por motivos aí de trabalho, enfim, estou aqui gravando diretamente do carro, mas à noite estarei no estúdio já naquele vídeo editado que vocês gostam. Porém, agora de manhã vai ser esse aqui, no improviso, né, sem edição, direto ao ponto. Bom, vai deixando o like, que você ajuda a gente, e vamos falar um pouquinho do jogo de ontem. O Botafogo enfrentou o Palmeiras em casa, né? Perdeu por 1-0, o Palmeiras é um time muito letal e o Botafogo é o contrário disso. O Botafogo é um time que chega muito e pouco faz. Me irritei bastante, inclusive, podem ver que eu estou rouco, né? Ontem fomos lá, cantamos a beça, ficamos na fúria no setor norte do Newton Santos. Parabéns aí a todo mundo. Cantei pra caramba, xinguei pra caramba, me estressei pra caramba, porque o Botafogo é um time que chega no ataque e não sabe finalizar. E esse é um problema que acontece desde o início do ano. Ano este que foi muito mal planejado, que demorou muito a trazer peças, que trouxeram algumas peças erradas, demoraram muito a trazer treinadores e do treinador, né? Trazer o treinador no caso, que agora é o David Ancelotti, trouxeram aí opções que não eram as ideais, na minha opinião, e agora estão demorando muito para acertar o quesito finalização, o quesito de matar a jogada. Mas é natural que demore, né? O time foi feito meio que nas coxas esse ano, né? Parece que o técnico se preocupou mais com os problemas da Eagle, com os problemas do Lyon, enfim, e deixou o Botafogo um pouco bagunçado. Tudo bem. Agora, o que me estressa um pouco é que o Botafogo tem um time legal, tem um time bom. E pequenos detalhes, como contratações de algum jogador pontual, um jogador pontual ou outro aqui, e tentar agilizar um pouquinho, né, a contratação de um técnico ali, né, um técnico mais experiente, sem ser uma aposta, pequenos detalhes podem ter estragado a nossa temporada. Podem não, estragaram no brasileiro, né? Eu acho que o Botafogo já está fora da briga no brasileiro, está disputando só agora as Copas, né? Bom, Botafogo jogou até melhor que o Palmeiras com o time misto, teve um pênalti escandaloso, né, que não marcaram em cima do Joaquim Correia, mas o Palmeiras é letal e o Botafogo não. O que o Joaquim Correia perdeu de gol, inclusive um cara a cara, o que o Matheus Martins é um cara que ineficiente no ataque, ele dribla, mas não chuta. O que o Marlon Freitas teve a oportunidade de chutar e não chutou. O que o Botafogo teve a oportunidade de finalizar e não finalizou foi uma coisa absurda. O Botafogo é um time arame liso, né? Aquele time que não machuca o adversário. Que chega, consegue triangular, consegue fazer boas jogadas, mas não agride o adversário. E times assim não conseguem fazer gols, logo, consequentemente, não conseguem ganhar, né? Então o Botafogo perdeu para o Palmeiras, jogou melhor, jogou com o time misto, poupando para a Libertadores, mas não conseguiu matar o jogo. Mais uma vez, esbarra na incompetência do nosso ataque, que vem por causa de diversos fatores, como eu falei anteriormente. Demora na busca por um técnico, demora de repor jogadores, falta jogadores no elenco, vou falar sobre isso já já. Então, assim, o Botafogo esbarra muito nessa tecla. O Glorioso sabe disso. O Botafogo trouxe um atacante agora, o espanhol, que vai ser banco aí do Arthur Cabral a princípio. O Botafogo tá buscando um zagueiro para o Marçal parar de jogar improvisado. Então o Botafogo tá aí bem encaminhado com o Alex do Atlético Goianiense, tá? O diretor lá, o presidente do Atlético Goianiense falou que recebeu a proposta, enfim, mas que ainda não decidiu, porém o Botafogo tá bem encaminhado, temos essa atualização. Tudo pode acontecer no futebol, é claro, mas assim, o Botafogo tá bem encaminhado. O nosso atacante já chegou e, cara, o Botafogo ainda busca um ponto, principalmente depois das últimas rodadas, dos últimos jogos. E há uma insatisfação interna com essa questão que eu acabei de falar para vocês de finalizações de jogadas, né? Finalizações no ataque. Porque o Botafogo não consegue finalizar o jogo, porque o Botafogo não consegue chutar, porque não tem aquele cara diferenciado que dribla, que parte para cima, que acha a melhor jogada, que faz a melhor opção. Pra você ter uma ideia, o Jefinho entrou ontem, entrou bem. Foi o jogador que mais driblou, mais produziu, né? E o Jefinho é um cara que estava machucado e que não dá para o Botafogo contar, infelizmente. Então há essa avaliação e o Botafogo continua buscando um ponta, né? Foram atrás da joia, do Vélez, né? Que é lá junto com o Montoro
uma joia do Vélez. Me fugiu o nome dele agora, como esse vídeo aqui é improvisado. Eu não vou lembrar, né? Esse vídeo aqui direto, tô falando cara a cara aqui, não tem edição, não vou lembrar o nome, mas o ponta do Vélez é um jogador de 19 anos. É o Maher Carizo, isso. Então o Botafogo busca assim essa opção. Não sei se é um jogador ideal, porque como eu falei, tem que ser um jogador que vai chegar para jogar, tem que ser um jogador que vai chegar para ser diferenciado, para mudar o ataque, e talvez ele, por ser muito jovem, ainda não seja esse cara, até como o Montoro, que mesmo jogando bem, mesmo sendo um craque, na minha opinião, um potencial craque, obviamente, não é um cara que muda o jogo sozinho, às vezes até consegue, mas ele é um cara ainda muito novo, então você não pode jogar essas responsabilidades em pessoas muito novas, em jogadores muito novos, porque eles não conseguem, né? Tinha que ser um ponto mais experiente, tinha que ser um jogador mais experiente. O Bitelo da vida ia ser sensacional. É um jogador que bata no peito e chama a responsabilidade. Infelizmente, o Botafogo não tem mais isso no ataque. Não tem um cara diferenciado, não tem nem um Júnior Santos que possa entrar e fazer uma fumaça no jogo. Tanto que a gente fica dependente do Jefinho. Joaquim Corrêa não é esse cara. Arthur Cabral não é o cara que bate no peito e assume essa bronca. O Savarino sozinho ali, sendo o principal armador do time, ele sente, na minha opinião. Ele é um cara que joga muito bem, tendo um bom companheiro do lado. O Montoro é muito jovem, né? O Matheus Martins tá abaixo, na minha opinião, é um jogador que tá abaixo. O Arthur tá deixando a desejar, então assim, o Botafogo tem muitas opções, mas nenhuma delas é aquela opção que quebra a linha, que consegue fazer gols, que consegue botar o jogo debaixo do braço, como o Luiz Henrique fez, como o Almada fez. Mas eles são craques, tá? Mas como o Júnior Santos cansou de fazer, até jogadores como o próprio Eduardo às vezes faziam uma partida excepcional, né? O Botafogo parece que perdeu um pouco isso, e esse poder de força do ataque resulta muito numa queda de rendimento no time, consequentemente em derrotas, tá? E isso ficou bem evidente ontem. Então, com isso, a diretoria, é claro, quer acertar a questão do zagueiro, primeiramente, tá bem encaminhada com o Alex, e continua buscando um ponto. Não é certo se vai contratar ou não. Eles ainda estão, tem uma ala que ainda está insistindo em tentar resolver a situação com os jogadores que tem em casa. Tem gente que acredita ainda do Jordan Barreira, que é outro jogador jovem, que eu também acho que não vai chegar e resolver. Então, assim, tem gente que quer resolver o que a gente tem em casa já, tá? Até esbarrando a buzina aqui. Mas tem uma linha assim que já está forçando a barra para buscar uma contratação mais relevante para o ataque, porque claramente o Botafogo está com um déficit ofensivo muito grande. Produz muito e chuta pouco, faz pouco, finaliza pouco, perde muito gol, tá? Perde muito gol. Então, assim, sem contar jogadas cara a cara, né? Que o Joaquim Corrêa chega e perde, Arthur Cabral, enfim. Então, assim, existe sim essa busca por um jogador. Pode ser um ponta direito que já faz falta no elenco e ele vai ajudar ali a quebrar linhas, fazer jogadas diferenciadas, né? Atacante, mas já buscou, como eu falei, e o zagueiro também. Então, assim, quanto a reforços e atualização, quanto às competições, dei minha opinião rápida aqui, bem rápido para não encurtar o vídeo, foi bem uma opinião bem encurtada aqui sobre o jogo de ontem. Já sabia que no Botafogo não ia disputar muito brasileiro, depois como eu vi o Botafogo se portando no brasileiro e esse ano, tá? Mas tive uma pequena esperança, porém ela já foi destruída. O Botafogo não vai brigar no brasileiro, vai brigar ali pelo G5, G6, ok, tomara que compensa isso na Copa. E aí nas Copas, eu acho que o foco muito grande agora para a Copa do Brasil. Obviamente temos o jogo da Libertadores primeiro, mas a Copa do Brasil, por ser um título que não temos ainda, acho que a torcida fica mais pilhada, né? E o Botafogo tem um elenco superior ao do Vasco. Então, na teoria, apesar do Vasco ter goleado o Santos ontem, o Botafogo ter ido pro Palmeiras, na teoria o Botafogo é o favorito. Então, tem que fazer valer o seu favoritismo, né? Eu sei que é clássico, mas tem que fazer valer. E contra ele deu um jogo difícil, um jogo na altitude, um jogo muito complicado. Não tô assim tranquilo para esse jogo, mas o Botafogo também tem mais time. Então vamos torcer, o que nos resta é torcer para a diretoria fechar esses reforços logo e pro David Ancelotti resolver essa questão do ataque. Porque com as peças que temos, tá complicado. Tá complicado o ataque ser mais incisivo. E isso tem tirado pontos e pode tirar classificações também. Tomara que não. E agora, falando um pouquinho da arbitragem, pelo amor de Deus, pênalti claro do GI no Joaquim Corrêa, né? Mais uma vez, o VAR ajudando o Palmeiras. Isso é patético. Bom, gente, fico por aqui. Desculpa a minha voz, desculpa o ambiente. O vídeo mais improvisado hoje, como eu falei, não pude estar no estúdio. À noite eu volto
para deixar vocês ainda mais atualizados. Valeu? Tamo junto, fico por aqui, deixa nos comentários o que vocês acham, se acham que eu tenho que contratar alguém, não tem, enfim, deixa aí nos comentários, valeu? Tamo junto e até a próxima.